Boa noite, que a paz, a presença, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que nessa noite você possa ser alimentado, instruído pela palavra de Deus. O livro de Provérbios, como nós falamos, quando nós começamos a estudar o livro, ele é pautado, em lições práticas, para o dia a dia. Ele vai trazer conselhos divinos para a sua vida e que são de fácil aplicação. Então, o livro de Provérbios é para transformar a sua vida. Se você não conhecia profundamente o livro de Provérbios, agora você está conhecendo. Os versículos que nós temos pego, nós temos estudado, não temos apenas lido, mas temos estudado em detalhes, porque a palavra diz que é para nós meditar e aprender com a palavra, Eu queria ler para você hoje Provérbios capítulo 4, versículo 5. Vamos ler do 1 ao 5 e diz sobre a soberania, da presença de Deus. Diz também que a sabedoria, ela vem de Deus, a sabedoria está em Deus. Se você quer ser uma pessoa sábia, um homem sábio, uma mulher sábia, vá a Deus. Sabedoria está nele. Vamos ler então do 1 ao 5? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O que é discernimento? É entendimento, Ouçam o ensinamento que o pai está te enviando hoje. Versículo 2. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. O que tem acontecido com o ser humano hoje? Muitos não conhecem os ensinamentos de Deus, muitos. Outros até já ouviram algo, mas não guardaram, eles abandonaram. E Deus é tão amoroso que Ele está falando, meu filho, ouça, guarde, não abandone o ensinamento. Tudo que eu estou ensinando para vocês hoje, através da palavra, através do Espírito Santo, é para a minha vida também. Eu sou a primeira a ser ensinada. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não abandonarmos esses ensinamentos. Versículo 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Versículo 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Encerrando, versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Que texto maravilhoso! Eu posso ver, se você consegue enxergar o amor de Deus através desse texto, através desse ensinamento, é um pai cheio de amor aos filhos ensinando. Esse versículo, principalmente o 5, que você pode ler novamente aí na sua casa, Provérbios 4, 5, ele nos instrui, nos ensina a obter sabedoria e entendimento. Ele nos ensina, ele nos estimula a buscar a sabedoria e o entendimento. E eu nessa noite, nesse domingo, eu gostaria de compartilhar alguns dos resultados que você pode esperar se você aplicar a sabedoria de Deus na sua vida. A sabedoria sempre irá conduzir você ao melhor de Deus. Você sabia disso? Uma pessoa que não recebe a sabedoria, ela perde o melhor de Deus. A sabedoria ensina que você não conseguirá manter nem amigos se você tentar controlar, dominar tudo que se passa na vida deles. É uma pura verdade, não é? Você não conseguirá cultivar essa amizade se você falar mal deles pelas costas ou se você espalhar os seus segredos. A sabedoria diz: não diga coisas a respeito dos outros que você não gostaria que dissessem a seu respeito. Que coisa linda! Esses são os benefícios da sabedoria.
É muito fácil saber se você está errando ou não quando você está falando alguma coisa. Quando você fala alguma coisa que você não gostaria de ouvir, está errado. Não está sendo sábio, você não está sendo sábio. A sabedoria o guiará nos assuntos financeiros. Outro ensinamento. Primeiro nós vimos a sabedoria nos ensinando nos relacionamentos. Agora a sabedoria nos guiando nos assuntos financeiros. Você não entrará em dívida se não gastar mais dinheiro do que ganha. É sabedoria. Muitas pessoas nunca têm, por exemplo, até um ministério, né? Grande, digo frutífero, digo com a presença de Deus, porque elas acham que elas podem dirigir um ministério sem os dons principais, os dons que Deus dá, sem a sabedoria. Não tem como dirigir um ministério, liderar um grupo, ser a mulher virtuosa, ser o pai que o Senhor quer que você seja na sua casa, ser o patrão que o Senhor tem para você, se você não tiver sabedoria do céu. O Espírito Santo também, ele não precisa falar em voz, assim, digo, audível, né, para nos mostrar que não podemos ter mais dinheiro, né, saindo, mais dinheiro saindo, posso dizer assim, gastando mais do que aquilo que você ganha. Você não precisa ouvir a voz de Deus te falar isso. A sabedoria nos diz que se isso acontecer, nós teremos problemas. Você não precisa ouvir Deus, você não precisa ouvir conselhos de ninguém, você sabe, né, através da sabedoria, que se você gastar mais do que está entrando, vai dar problema. A sabedoria não permite que nós corramos o risco, né, nos nossos compromissos, né? Se nós dermos ouvidos muitas vezes ao nosso coração, à nossa mente, nós falhamos nos compromissos que nós assumimos. É muito interessante nós vemos que a sabedoria, ela está em toda a nossa vida, nós necessitamos dela em todo o nosso caminhar. Para Deus, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Você concorda com isso? E quando nós temos sabedoria, nós podemos entender, aceitar e buscar isso. Tudo que formos fazer da melhor forma. Não necessitamos fazer em grande quantidade. Por exemplo, você que ouve essas mensagens todos os dias, se você disser, eu vou passar essa mensagem para 1, 2 pessoas, é muito bom, é importante e agrada a Deus. Se você ficar pensando assim, não, o dia que eu puder, eu quero passar essa mensagem para 50 pessoas, esse dia não chega. Então, faça com qualidade aquilo que você pode fazer, mesmo que seja em pouca quantidade. A palavra de Deus nos ensina que isso é sabedoria. Muitas vezes, gente, a sabedoria nos leva a dizer não a algumas coisas que nós até gostamos e que gostaria de dizer sim. A sabedoria também pode nos levar a dizer sim as coisas que nós gostaríamos de dizer não. Através da sabedoria, muitas vezes nós entramos em contradição com as pessoas. Aquilo que todo mundo diz que é sim, nós dizemos que não, porque a sabedoria de Deus nos leva a dizer não. Eu fico encantada, né, com a palavra de Deus. Nós vemos que a sabedoria é a nossa amiga. Ela existe em Deus para nos abençoar, para nos ajudar, para nos fazer pessoas vitoriosas. Ela nos ajuda a não vivermos nos lamentando. Aquela pessoa que vive a lamentar é porque essa pessoa está faltando com sabedoria. Eu queria encerrar dizendo para você que a coisa mais triste, né, que pode acontecer é chegarmos, né, um dia na velhice e nos arrependermos e termos remorso de coisas que não fizemos ou de coisas que fizemos de maneira errada, sem sabedoria. E eu queria que com essa palavra de hoje a gente parasse
para pensar e escolher-se, né? Escolher a sabedoria de Deus para sermos felizes no dia de amanhã. Que o Senhor te abençoe grandemente, te dê a sua paz e amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Boa noite.